Pode aumentar um pouquinho? Agora melhorou? Tá bom. Então nós vamos conversar um pouco aqui, então. Vamos ficar em pé para que nós possamos falar com Deus? Nosso maravilhoso Pai que estás nos céus, nós te agradecemos a Ti por ter dado a cada um de nós mais um dia de vida, do nosso encontro com os nossos familiares e também pela oportunidade que Tu nos dás de estarmos nesse lugar. Te pedimos que a Tua presença se faça em nosso meio, que o Teu Santo Espírito possa estar aqui, nos ajudando a compreender aquilo que Tu quer que nós possamos compreender para o crescimento da nossa vida espiritual. Seja com cada um que está presente, representante da sua família, queira perdoar os nossos pecados, por Jesus te pedimos amém. Nós, adventistas, nós somos conhecidos, às vezes por outras denominações e também por algumas pessoas, como o povo do grande desapontamento. E quando nós começamos a estudar a questão da história da igreja, nós chegamos à conclusão que não foi a igreja adventista que teve o grande desapontamento. Porque o desapontamento ele aconteceu no dia 22 de outubro de 1844. E a igreja ela só foi organizada no ano de 1860. Então, 16 anos após o grande desapontamento é que surgiu a igreja adventista. Mas nós fazemos parte daquelas pessoas que sobraram do movimento millerista. O movimento millerista ele começou no ano de ele teve seu início no ano de 1782 e ele foi até o ano de 1849. E a pessoa que começou a pregar sobre a volta de Cristo, ele era um pastor, ele não era pastor, mas ele frequentava uma igreja batista, Guilherme Miller. No meio cristão, ele é conhecido como o pai do adventista, do movimento adventista. Mas se formos basear nos fatos da história da igreja, ele foi quem criou o movimento millerista, que apontava apenas para a volta de Cristo. Ele se dedicou assiduamente à leitura dos 14 aos 21 anos de idade. E ele fazia a leitura da Bíblia escondido do pai. Diz assim que ele levantava à noite, enquanto a família dormia, ele se dirigia até a lareira e ali então ele começava a estudar as Escrituras Sagradas. Em junho de 1803, aos 21 anos, ele se casou. E Guilherme Miller, ele foi um homem que participou de uma guerra no ano de 1812 entre os britânicos e os americanos. E ele, durante essa guerra, ele demonstrou uma grande aptidão em sua função de capitão. Posteriormente, quando o seu pai faleceu, ele mudou para a cidade de Pulteney, em Roehampton, para ficar junto de sua mãe. E ele, naquele lugar que ele se mudou, para ficar junto da sua mãe, que havia perdido o seu esposo, e ele então começou a ele frequentava a igreja batista local, que o seu tio era o pastor daquela igreja. Por 2 anos, Guilherme Miller ele se dedicou ao estudo e à meditação, procurando harmonizar algumas aparentes contradições que haviam dentro da Bíblia. E ele deixou de lado todos os comentários e ideias preconcebidas e passou a estudar a Bíblia apenas com auxílio de uma concordância bíblica. Aqueles que ainda não têm o costume de fazer a leitura através de uma concordância bíblica é muito interessante.
Se você quer falar sobre um assunto, por exemplo, você quer falar sobre as orações que não são atendidas por Deus. Então você vai na concordância bíblica, ali você procura a palavra oração e você acha vários textos bíblicos que falam sobre oração. E ao você meditar sobre essas passagens, você vai descobrir por que Deus às vezes não atende a nossa oração. E por que Deus as atende. Então, aconteceu que ele começou a estudar as Escrituras Sagradas. E finalmente, no ano de 1818, após 2 anos de estudo intensivo, ele passou a crer que haviam 12 pontos sobre os quais ele era compelido a diferir radicalmente dos pontos de vista populares de seus dias. Olha que interessante esses 12 pontos que ele conseguiu captar através do estudo da Bíblia. Que a teoria do retorno dos judeus à Palestina não era sustentada pela palavra. A Bíblia nunca citou esse fato. Que Jesus viria pessoalmente outra vez com todos os santos, quando ele voltasse à sua segunda vinda. Nesse ponto ele acertou. Que o reino de Deus será estabelecido por ocasião da segunda vinda de Jesus a este mundo. Que a terra seria destruída num dilúvio de fogo. Que a nova terra surgirá de suas cinzas. Que os justos mortos serão ressuscitados por ocasião da volta de Jesus Cristo. Que os ímpios mortos não ressurgirão até o fim dos 1000 anos. Que a ponta pequena papal será destruída com a volta de Cristo. E que estamos vivendo na última fase dos diagramas proféticos, tal como em Daniel 2, no período dos pés e dos dedos da estátua. Que os 2300 dias, anos, estendendo-se de 457 até 1843, trará o clímax da profecia da história humana, e que Jesus voltará durante o ano judaico de 1843. Aí, aonde ele se equivocou ao citar essa data como o dia do retorno de Jesus Cristo. Posteriormente, a gente pode continuar esse panorama da história da igreja através de Guilherme Miller, e eu vou passar então ao pastor Helder, que já chegou, e ele vai dar continuidade ao assunto que foi falado, iniciado no domingo passado.
Boa tarde para vocês. Boa noite, né? Para que já estamos entrando aí na noite. Antes de tudo, eu queria pedir mil perdões pelo atraso. Eu tive um problema no trânsito aí, quase que eu fiquei na mão. Mas graças a Deus, nós tivemos a oportunidade de chegar aqui com vida, com saúde. E nós vamos agora dar continuidade. Quero agradecer ao irmão Valério por ter... Eu achei que ele ia ter dar continuidade aqui do tema que ele estava falando. Mas nós vamos dar uma continuidade no tema que nós começamos na semana passada, falando da profecia dentro do panorama adventista. Nós somos uma igreja, como eu disse na semana passada, nós somos uma igreja profética. E nossa igreja, ela tem uma mensagem diferenciada de todas as outras. Foi isso que eu disse na semana passada. Para aqueles que não estiveram presentes, vou só dar uma recapitulada. Eu disse que a igreja adventista, ela é uma igreja que tem uma mensagem diferente de todas as outras. A igreja adventista, é uma igreja profética, e a mensagem que ela tem é uma mensagem profética. O evangelho comum, o evangelho geral, eu disse que as outras igrejas fazem. E muitas vezes faz melhor do que nós. O nosso trabalho é diferenciado. E se nós não tivermos uma mensagem diferente das outras igrejas, nós podemos fechar as portas e nós podemos ir fazer uma coisa melhor na nossa vida. É ou não é verdade? Então a igreja adventista, ela é diferenciada. E eu falei que a nossa mensagem, ela é uma mensagem que ela vem de encontro com a necessidade atual da terra. É uma mensagem que vem tocar o coração das pessoas de uma mensagem diferenciada. Mas o que é importante nisso? É importante nós vermos que a igreja adventista hoje está passando por uma crise de identidade. Hoje nós estamos adequados ao mundo geral, e muitas vezes nós não levantamos oposições. E eu usei até uma palavra forte aqui, que nós temos que ser igual a Cristo. Como que era Cristo? Quando Cristo iniciou seu ministério, e eu disse aqui que Cristo tinha uma arrogância santa. Cristo, ele era um homem prepotente, porque ele tinha uma mensagem que via contra a sociedade geral. Jesus, ele era politicamente incorreto. Ele ia contra tudo que era dito naquela época. E ele não falava que existia uma verdade, mas ele dizia que ele era a verdade. Ele era a verdade. E eu disse também que se Cristo, ele fosse igual a todas as outras, né? A mensagem cristã, né, do princípio ali, fosse igual a todos os outros, o que ela seria? Que teria acabado. Já não existiria esse movimento cristão que existe hoje. Então existe porque Cristo, ele fez a diferença. E a igreja adventista, no seu início, no princípio, ela também teve essa arrogância santa. A igreja adventista, ela foi diferente de todas as outras religiões. Ela tinha uma mensagem diferenciada. E eu disse também que as religiões, quando elas entenderam que para Jesus voltar, o evangelho tinha que ser pregado a todo mundo, algumas igrejas, as principais igrejas da época, elas então dividiram o mundo em setores evangelísticos para que cada igreja pudesse pregar o evangelho naquele local. A igreja adventista falou, nós não vamos entrar nesse acordo, porque a nossa mensagem é diferente. A nossa mensagem não é um evangelho comum. A nossa mensagem é um evangelho diferente. É o evangelho da glória. Não é o evangelho da graça. É o evangelho da glória. Algo que virá, né, atacar todo o cristão. Então, a mensagem da igreja adventista é diferente. E nós somos diferentes. E ainda temos que retomar essa identidade. Nós temos que voltar a ser um adventista genuíno. Aquele que faz a diferença no mundo. Não é uma igreja como todas as outras. Uma igreja evangélica, não é uma igreja pentecostal. A igreja adventista não é. Ela é uma igreja diferente. E isso foi
basicamente a mensagem da semana passada. Hoje nós vamos falar como a igreja adventista, ela como parte do cumprimento da profecia. A igreja adventista, ela é uma igreja profética, é uma igreja que está ali dentro do contexto bíblico e dentro do contexto profético. Então, a igreja adventista, ela é uma igreja que ela já foi premeditada por Deus. Nós acreditamos nisso. Ou alguém aqui não acredita nisso? Que a igreja adventista, ela já foi o quê? Premeditada por Deus. Deus, dentro ali de sua sabedoria, ele já sabia que iria levantar um movimento do advento, para que pudesse pregar um evangelho diferente. A compreensão da visão apocalíptica da história adventista começa no capítulo 10 de Apocalipse. Abra as suas Bíblias no capítulo 10. No capítulo 10 é aonde mostra todo o início do movimento da igreja adventista. No capítulo 10. É interessante que o capítulo 10, ele é uma pausa. Ele é uma pausa em um assunto. Que assunto é esse? Alguém sabe qual que é o assunto que Apocalipse 10 ele dá uma pausa? Ninguém sabe? Irmão Valério, você sabe, irmão Valério? Qual que é? O Apocalipse ele começa um tema e ele vai falando sobre um tema. Quando chega em Apocalipse 10, ele dá uma pausa. Que pausa é essa? Ele dá uma pausa em qual assunto? É o assunto das 10 o quê? Das 10 trombetas. Das 10 trombetas. A identidade das trombetas é um pouco assim complicada de se identificar. E isso não é o assunto do nosso estudo de hoje. Não é o assunto das 10 trombetas, não. Mas as 10 trombetas, ela começa aqui no capítulo 8, e aí ela entra para o capítulo 9, mas no capítulo 10 ela dá um intervalo entre duas trombetas. Quais são as trombetas que ela separa ali? A trombeta o quê? A sexta para a sétima trombeta. Então ela faz uma separação entre essas duas trombetas. Agora é interessante que, apesar de ser difícil nós entendermos um pouco a identidade de todas as trombetas, a sétima trombeta nós sabemos o que é. Ou pelo menos deveríamos saber. O que significa a sétima trombeta? Que está lá em Apocalipse 11, versículo 15, ela fala um pouco aí o que é a sétima trombeta. A sétima trombeta, ela será soada por ocasião do quê? Da volta de Cristo, da volta de Jesus. Então esse intervalo, o capítulo 10, ele fala de um assunto que antecede o quê? A volta de Jesus. É ou não é verdade? Então o capítulo 10, ele é um assunto que ele antecede a volta de Jesus. Então, a sétima trombeta, nós sabemos que vai ser ressoada, que vai ser a volta de Jesus. Então o capítulo 10 faz um intervalo. Esse capítulo 10, ele fala de um assunto que vem antecedendo o quê? A volta de Jesus. Ela antecede a volta de Jesus. Mas por quê? Por que existe essa separação assim na Bíblia? É interessante que todas as formas e conteúdos da Bíblia é muito importante. Nós temos que saber que a forma literária da Bíblia, ela é importante. Nós não podemos passar despercebido. Foi um erro do autor que colocou ali o capítulo 10 dividindo ali. Foi um erro. Não foi. A Bíblia, ela é providencial. Qualquer coisa você tem que entender que se está ali é porque tem um objetivo. Então, se o capítulo 10 foi colocado ali, é porque ele tinha um objetivo central de estar ali naquele local. Vamos ler Apocalipse capítulo 10, versículo 1 e 2. 1 e 2. Eu acho que capítulo 10, versículo 1, né? Olha aí como que diz. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com arco-íris por cima da sua cabeça. O rosto era como o sol, e as pernas como coluna de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto. Pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Olha só que interessante. O capítulo 10 ele começa falando de um anjo.
Esse anjo, ele está, né, João vê esse anjo, e esse anjo ele está com um pé na água, um pé na terra. Mas o mais interessante dessa visão desse anjo é uma coisa. O que é? O livrinho. Ele tem um livrinho segurando na sua mão. Agora, o que é esse livrinho? O que é interessante nós sabermos desse livrinho? Olha só, o interessante é que esse livrinho ele está o quê? Fechado ou o quê? Ele está aberto. O livrinho ele está aberto, e é interessante que, olha só, a forma verbal no original grego dessa palavra aberta é o seguinte: enegenomenon. Essa é a palavra. Enegenomenon. Essa é a forma do particípio perfeito passivo do verbo ene. Ali falhou ali na hora de colocar ali, mas é enóigo, né, que é a palavra, é o verbo abrir, mas ali ele está numa forma passiva. Isso que significa o quê? Que aquele livro ele sofreu uma ação. Ele estava fechado, ele foi fechado, e depois ele seria o quê? Aberto. Então esse livro era um livro que ele estava antes o quê? Fechado. Ele não veio aberto. Então era um livro, a forma verbal declara que esse livro ele sofreu uma ação. Ele foi aberto, ele estava fechado em um certo momento da história. Agora, o que nós podemos aprender com isso? Se ele estava fechado, que livro é esse? Que livro é esse que estaria fechado e ele apareceria nesse momento na mão desse anjo, aberto? Que livro é esse? Nós podemos ver aqui que antes da 7ª trombeta, isto é, antes da volta de Jesus, esse livro seria aberto. E agora temos uma pergunta: que livro é este? Este livro não é o mesmo livro do capítulo 5, que lá fala que tem um livro que estava selado e ele seria aberto. Não é o mesmo. Esse é um livrinho. E esse livrinho, ele faz parte desse livro grande de Apocalipse capítulo 5. Vocês estão me entendendo? Então, se existe um livro grande, e dentro desse livro grande tem um livro pequeno. E esse livrinho pequeno, ele não é o mesmo do capítulo 5, porque ele tem uma identidade o quê? Ele tem uma identidade própria. Esse livro ele tem uma identidade própria. E aí, nós vemos que esse livro ele foi aberto. É interessante que, assim que o movimento milerita começaram a estudar o capítulo 10, e eles depararam com essa visão de um anjo com o livrinho na mão, eles tiveram que retomar algum local na Bíblia. Há um livro que teria sido selado e que naquele momento seria aberto pelo aquele anjo. E isso levou lá em Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12, verso 4. Olha só. Daniel capítulo 12, verso 4 diz assim: Tu, porém, Daniel, encerras a palavra e sela o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Olha só. Lá em Apocalipse, João ele vê um anjo que tem um livrinho aberto na mão. E aí, quando o movimento milerita começou a estudar aquele livro, nós temos que entender que nós estamos falando exatamente da profecia dentro do contexto adventista, onde nós estamos inseridos dentro desse movimento. Então, o movimento milerita ele começou a estudar o capítulo 10 de Apocalipse, e eles foram forçados a questionar que livro era aquele. E aí eles voltaram o tempo e entraram lá no livro de Daniel. E no livro de Daniel, no capítulo 12, fala que ali, Daniel, na sua visão, Deus fala com ele para que ele pudesse o quê? Encerrar as palavras, fechar, selar o livro, até o tempo do fim. E muitos correrão de uma parte a outra e o conhecimento se multiplicará. Então, em Apocalipse, nós temos um livrinho que deve ser aberto no tempo do fim,
E nós temos um livro em Daniel que foi selado e que também deveria ser aberto no tempo do fim. E a ciência e o conhecimento se multiplicará. Eu não sei, desde quando eu era pequeno, criança, eu ouvia pregações que falavam que era o avanço da tecnologia. Quantos aqui já ouviram isso aqui? A maioria, né? Já ouviram assim que a tecnologia, o conhecimento, a ciência se multiplicaria. Né? Nós passaríamos aí do cavalo para o vapor, né? Para as locomotivas, depois para os automóveis, aviões. Hoje a tecnologia da internet, tudo isso, as pessoas pregam que isso é um sinal da volta de Jesus. Mas essa ciência, esse conhecimento que se multiplicaria, não é isso. Era o conhecimento do quê? Das profecias, do livro de Daniel. Então, o que seria multiplicado nesse tempo do fim? O conhecimento do livro de Daniel que tinha sido fechado. Não é a ciência, não é a tecnologia que seria avançada. É o conhecimento da profecia, daquilo que Daniel estava fechando naquele momento. Então, nós vemos que tinha esse anjo e ele tinha uma mensagem diferente. Mas Daniel 12:14 é dito que os olhos dos homens seriam dirigidos ao livro de Daniel e o conhecimento desse livro, ele se multiplicaria quando ele fosse o quê? Quando ele fosse aquele conhecimento, ele se multiplicaria. Daniel, ele menciona apenas duas partes no seu livro que seriam seladas. Apenas duas partes. Nós vamos, durante o estudo de hoje, falar de uma só parte. Só de uma. A outra nós vamos falar em algum domingo aí para frente. Mas agora nós vamos falar de um único momento, de uma única parte de todo o seu livro foi selado. O livro de Daniel, na sua totalidade, não foi selado. Ele foi selado algumas partes. E a parte que nós vamos estudar é exatamente aquela que foi selada. Como isso, nós vamos voltar àquela parte que foi selada. Lá em Daniel capítulo 8. Em Daniel capítulo 8, lá fala de algumas coisas interessantes. Daniel capítulo 8, Daniel tem uma visão de alguns seres, né, de alguns animais. E é interessante que ele vê esses animais, e dentro de todo o capítulo 8 de Daniel, ele vê apenas quatro coisas proféticas, 4 aspectos proféticos. O primeiro é o quê? O carneiro, que está lá no verso 3 de Daniel 8. Ele vê primeiro o quê? Um carneiro. O segundo, ele vê o quê? Um bode, que está lá no verso 5. O terceiro é o chifre pequeno, que está no verso 9. E o quarto, ele vê o quê? As 2.300 tardes e manhãs, no verso 14. Então, Daniel, ele vê esses 4 aspectos proféticos. Essas únicas coisas proféticas que ele vê dentro do capítulo 8, são essas 4 aí. Depois vem o anjo Gabriel, e vem dar explicação para Daniel o que significa esses quatro aspectos. Olha só, a explicação do anjo. O primeiro, o carneiro. O carneiro significa a Medo e a Pérsia, que era o carneiro que tinha 2 chifres, um chifre cresceu maior do que o outro, o que significa tanto a Média quanto a Pérsia que cresceu mais do que a Média. O segundo é o bode. O bode é a Grécia, que ele tem um chifre ali no meio, que significa o seu primeiro rei, Alexandre o Grande. Depois cai esse chifre, nasce 4, que são os 4 generais, depois da morte de Alexandre. O terceiro é o chifre pequeno. O chifre pequeno, ele não está explicitamente falando quem é. Aqui o anjo Gabriel, ele fala quem é. Ele fala que é a Medo e a Pérsia, ele fala que é a Grécia, mas o chifre pequeno ele não fala quem é. Mas implicitamente significa que é Roma. Porque Roma é o império que vem logo após da Grécia, e também todos os detalhes que dá daquilo que ele vai fazer, já mostra que é Roma. Mas o mais interessante, que isso tudo aqui ainda não está no tempo do quê? Ainda não está no tempo do fim. Tudo isso aqui acontece, mas ainda não está no tempo do fim. Quando Daniel tem essa visão, ele está exatamente inserido ali no princípio
carneiro ali. Ele está bem no princípio ali, no início do domínio Medo e Pérsia. O quarto que o anjo explica, olha lá, as 2.300 tardes manhãs e a profecia que foi o quê? É a profecia que foi selada. A única coisa que foi selado, que foi fechado ali, foi o quê? As 2.300 tardes e manhãs. Essa foi a parte que foi selada, que foi fechada. Esse foi o livrinho. O livrinho pequeno que foi selado foi exatamente as 2.300 tardes e manhãs. E essa seria o livrinho que seria aberto lá no futuro pelo anjo, no qual João, ele veria aquelas duas, ele veria ali o anjo com o livrinho na mão. E também é interessante nós salientarmos aqui que quando que eles começaram essa ciência do livro, eles começaram a aumentar. Quando que foi? Exatamente quando começou ali a Revolução Francesa, a partir do ano de 1798, 97, ali, quando começa a Revolução Francesa, e por causa dos seus aspectos anticristãos, né, da sua violência, da imoralidade, da subversão do povo, eles começaram a ver que tudo aquilo ali tinha uma ligação muito grande com os sinais proféticos que a Bíblia mostrava. Então eles ficaram assim, intrigados com tanta coisa que estava acontecendo devido àquela revolução, devido a tudo que estava acontecendo no cenário mundial. As pessoas voltaram para estudar o quê? A Bíblia. Principalmente os livros proféticos. Então eles vieram a buscar e entender o que estava acontecendo com o mundo. E ali eles começam a estudar. Exatamente por causa de tudo aquilo que estava acontecendo no cenário mundial. Não só nos Estados Unidos, mas dos dois lados do Atlântico, tanto os Estados Unidos quanto a Europa, mais de 80 pessoas, mais de 80 estudiosos da Bíblia, eles tiveram a mesma visão, os mesmos resultados ali, que uma pessoa teve, que é Guilherme Miller. Esse homem aqui. Não foi só ele, mais de 80 pessoas chegaram à mesma conclusão que Guilherme Miller ele teve naquele momento. Quem era Guilherme Miller? É interessante nós sabermos que Guilherme Miller, ele era um jovem que tinha uma mente brilhante. Era um homem genial, um rapaz genial. Era um cara muito conhecedor. Só que ele tinha um problema. Ele era um cara cético com relação à igreja, à religião. E ele era um cara muito talentoso, mas ele se tornou um deísta. Ele acreditava que Deus ele fez o mundo, mas virou as costas e não está nem aí para aquilo que está acontecendo aqui. Então ele tinha esse princípio. E ele era um homem inteligente e ele era neto de um pastor. Guilherme Miller, ele era neto de um pastor. E um livro que eu li diz que ele ficava ali no bar, onde eles tomavam cerveja, seus amigos, e ele ficava imitando o seu avô pregar. Ele ficava ali imitando. Era um deísta, não tinha assim uma ligação, achava que Deus não estava preocupado com o mundo. Só que ele teve um baque na sua vida. Quando no ano de 1816, houve então uma guerra, né, foi a Segunda Guerra entre os Estados Unidos e a Inglaterra, e o Guilherme Miller, ele foi convocado, né, para se ingressar no exército americano. Então Guilherme Miller, ele foi para a guerra. Durante a guerra, ele viu muitos dos seus amigos o quê? Morrerem. E ali, ele sentiu que sua crença, o deísmo, o seu ceticismo, não explicava o problema da morte. Não explicava o problema da morte. E com isso, Guilherme Miller, ele então vai estudar a Bíblia. Ele começa a estudar a Bíblia. Ele foi levado à Bíblia, a procurar na Bíblia uma resposta para
tudo aquilo que acontecia na sua vida, para aquele mundo caótico, né, as atrocidades, as violências que acontecia. Ele então voltou, ele foi estudar, buscar a resposta na Bíblia. Ele encontrou algumas coisas interessantes. Ele escreveu, olha só, isso aqui ele escreveu bem no ano de 1816, ele escreve: as escrituras tornaram-se meu deleite em Jesus, e em Jesus encontrei o quê? Um amigo. Essa é uma declaração de Guilherme Miller. Ele não estudava a Bíblia, mas ele estava sentindo tanta dor, tanta tristeza com tudo que estava acontecendo, que ele começou a estudar, e na Bíblia ele encontrou refúgio. E em Jesus ele encontrou um amigo. Estudando o livro de Daniel, ele chegou a algumas conclusões. Ou seja, a profecia de 2.300 tardes e manhãs que estavam seladas até o tempo do fim, teria seu cumprimento em um momento específico. Então, ele foi um cara que começou a estudar a Bíblia. E ele chegou à conclusão, quando ele começou a estudar o livro de Daniel, ele deparou exatamente com a profecia que tinha sido o quê? Selada. Ele começou a estudar a Bíblia e ele chegou ali em Daniel capítulo 8, e ele viu a profecia que tinha sido selada. E ele começou a se aprofundar no estudo daquela profecia. E ele chegou na conclusão que ali fala que o santuário seria o quê? No final dos 1.300 tardes de manhã, o santuário seria purificado. Ele estudou na Bíblia inglesa, King James, as 2.300 tardes de manhãs e o seu significado no santuário. E o que seria purificado? E ele chegou a algumas conclusões. Ele chegou à conclusão que o que seria purificado, o santuário que seria purificado, era a terra. A terra seria purificada. E seu agente purificador seria o fogo. Seria o fogo. Então ele acreditava que no final, ele fez a contagem certinha, que o final das 2.300 tardes e manhãs ia se findar no ano de 1843 a 1844, e algo seria purificado, o santuário seria purificado. Aí ele foi perguntar, mas que santuário é esse que vai ser purificado? Que santuário vai ser esse? E lá no livro de 2 Pedro, no capítulo 3, verso 11, ele encontra a resposta, que diz o seguinte: havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser um santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novo céu e nova terra em que habita a justiça. Nesse verso, quando ele deparou com esse verso, Guilherme Miller entendeu que o santuário era o quê? A terra, e ela seria purificada através do fogo. Seria purificada através do fogo. Então, ele acreditou que a volta de Jesus seria o evento que purificaria a terra. Ele teve essa compreensão exatamente aí por meio do ano de 1818 foi a data, o ano em que Guilherme Miller ele teve essa conclusão. Só que ele queria falar, ele queria pregar, mas ele não teve o quê? Não teve coragem. Mas ele ficou tão feliz porque ele imaginava que daqui mais ou menos 25 anos, o quê? Jesus viria. 25 anos para que Jesus pudesse voltar na terra. E ele se empolgou com aquela notícia. Ele queria compartilhar aquilo que era o quê? Que era doce. Lembra lá no livro lá de Apocalipse, capítulo 10, lá fala que tem um livrinho. Esse livrinho foi aberto. E aí o que o anjo manda fazer com esse livro? O que ele manda fazer? E brandou em grande voz, como ruge um leão, e quando brandou, desferiu 7 trovões. Deixa eu ver aqui se eu estou lendo. Não, desculpa.
aqui, ó, no versículo 8 e 9, que diz assim, ó, a voz que ouvi, que ele estava ouvindo a voz de Deus, ele disse, a voz que ouvi do céu estava de novo falando comigo e dizendo, vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo em pé sobre o mar e sobre a terra. Foi, pois, ao anjo dizendo-lhe, e me desse o livro. Ele então me falou, toma-o e devora-o. Certamente ele será o quê? Amargo no estômago, mas na tua boca doce como mel. E então, quando ele viu que Jesus estava para voltar, mais ou menos com 25 anos, daqui mais ou menos 25 anos, ele se empolgou. Aquilo foi doce no seu paladar. E ele queria compartilhar tudo aquilo que ele estava sabendo, tudo aquilo que ele estava conhecendo naquele momento. Tudo aquilo que estava sendo revelado, ele queria falar para as pessoas. E ele, eu não sei se eu coloquei, não, deixa eu ver, é isso aí mesmo. Ele tem uma declaração que ele fala assim, ó, eu não posso expressar a alegria que encheu o meu coração. Ele falou que não tinha palavras como expressar aquilo que estava no seu coração, a alegria que ele estava tendo de conhecer o dia ou a data que Jesus viria. Ele se sentiu impressionado a compartilhar aquilo que ele sabia, mas ele teve o quê? Ele teve medo, mais ou menos no ano 1818. Mas ele não conseguiu se abrir para ninguém. Ele não conseguiu falar. Ele tinha vontade, mas não conseguiu. Então ele falou assim, eu vou continuar estudando. E ele continuou estudando, mas durante mais o quê? 5 anos. Durante 5 anos, ele continuou estudando o mesmo tema. E ele foi estudando. E aí, depois dos 5 anos, em 1823, ele tentou falar novamente. Ele tentou falar aquilo que ele estava conhecendo. Mas ele ainda não teve coragem. Ele não teve coragem de falar aquilo que ele estava descobrindo ali na Bíblia. Então ele decidiu estudar novamente. E ele estudou mais 9 anos. Mais 9 anos. Por que ele estudou 9 anos? Porque ele tinha medo de seus cálculos matemáticos estivessem errados. Ele tinha medo disso. E então ele continuou estudando mais 9 anos. No final daqueles 9 anos, exatamente no ano de 1832, ele estava ali, estava com toda a sua ideia escrita, tudo ali pronto. Ele tinha o desejo de falar, mas não tinha coragem. E então, o Espírito Santo incomodando a mente, falando assim, você tem que falar. E ele falava assim, eu não posso, eu não sei. E diz que ele usava os mesmos argumentos que usou Moisés. Eu não sei falar, sou duro de boca, eu não posso falar. E o Espírito Santo sempre tocando, Guilherme, ele vai e prega aquilo que você descobriu. Até que ele fez um trato com Deus. Ele falou, olha, Senhor, se alguém um dia me convidar para pregar, eu irei pregar sobre esse assunto. Se alguém um dia me convidar para pregar. E ele estava tão impressionado, ele estava, na verdade, sentindo uma pressão por causa daquilo que ele estava descobrindo e sentia na obrigação de falar, que ele estava com medo. Então, o que acontece? Ele faz esse trato com Deus. E naquele momento ele relaxa. Você sabe por quê? Porque nesse ano ele tinha 50 anos de idade. E você sabe quantas vezes que Guilherme tinha pregado em 50 anos de idade? Nenhuma vez. Ele nunca tinha sido convidado para pregar. Então ele falou assim, essa é a minha maneira de escapar. Meia hora depois, um garoto veio e bateu na sua porta. Esse garoto tinha viajado 26 quilômetros a pé. 26 quilômetros a pé, e chegou para ele e falou assim, olha só, o meu pai está precisando de você. Guilherme, nesse exato momento, ele exercia o papel de juiz de paz. E ele então achou que o pai daquele garoto estava precisando dos serviços dele, como juiz. Mas quando ele perguntou àquele menino o que o pai queria, ele falou, olha, porque amanhã nós não temos pregadores na igreja. E o meu pai pensou em você, e ele quer que você pregue. Meia hora depois que ele tinha feito o trato com Deus. E ele mesmo disse que ele foi para um quintal ali, e ele lutou 1 hora com Deus. 1 hora, tentando se esquivar. Mas ele foi mais uma vez impressionado pelo Espírito Santo, e ele saiu e foi então pregar. Naquele ano começou então um dos mais notáveis pregadores da história cristã.
E ali começou um dos ministérios mais grandiosos que a América do Norte já viu. Então Guilherme Miller começa a pregar tudo aquilo que ele começou a descobrir. Esse foi mais ou menos assim o panorama de Guilherme Miller. Então ele descobriu e ele acreditava que aquilo que ele estava descobrindo, que a volta de Jesus seria concretizada exatamente ali no ano de 1843, 1844. Muitas vezes nós ficamos perguntando como que eles poderiam ter se enganado tanto. Mas agora imagina a descoberta diante de todas, porque nós temos que entender o contexto histórico que estava acontecendo, né, a Revolução Francesa, a guerra ali também, né, entre as guerras civis nos Estados Unidos. Então tudo aquilo demonstrava que eram sinais do tempo do fim. Tudo aquilo demonstrava. Então aquele estudo foi doce no seu paladar. Mas se tem uma coisa que eu quero perguntar a Guilherme lá no céu, mas por que você não continuou lendo e viu que seria o que? Também amargo. Que também seria amargo. Então ele acreditava que ali no ano de 1843, 44, Jesus voltaria. Guilherme Miller, ele não marcou data para Jesus voltar. Ele não marcou. Ele conhecia e sabia que a Bíblia dizia o quê? Jesus falava que ninguém conhece o dia. Ninguém sabe o dia que Jesus voltar. E Guilherme Miller sabia disso. E ele não marcou. Mas no ano de 1842, faltando exatamente um ano para a volta de Jesus, imagine o mundo como estava naquela época. As pessoas empolgadas, vendendo tudo, as pessoas se santificando, né, procurando fazer a vontade de Deus, e eles estavam ali ansiosos para ver, que eles ficaram impressionando ali, na verdade pressionando o Guilherme Miller, para quê? Para ele falar algo mais decisivo, assim, um dia mais exato, o que você pode descobrir. E então ele falou assim, olha, eu vou dar uma estudada a mais, e eu vou descobrir algumas coisas. E então ele volta para a Bíblia, e ele começa a estudar a tipologia do ano religioso judaico. Ele começa a estudar as tipologias ali. E então ele conclui que Jesus voltaria na Páscoa de 1843 até a Páscoa de 1844. Entre março e abril de 1842 a março e abril de 1844. Eu não sei se tem um slide. Exatamente isso aqui. Ali, ó, abril, aqui, ó, março e abril. O ano de Nissan, o mês de Nissan é o primeiro mês do calendário, né, do calendário religioso. Mês de Nissan, que está entre abril e março. Então ele acreditava que nesse mês de Nissan, aconteceria, que era exatamente na primavera, viria Jesus. Ou em 1843, dentro desse um ano, até 1844. Ele acreditava que na primavera aconteceria. Agora, dentro da tipologia, dentro do processo ali, judaico, o cordeiro, ele era sacrificado em um dia especial. Existia uma festa dos judeus que é uma festa especial, que era a festa do cordeiro, que era a mesma representada a libertação lá do povo de Israel, que era o quê? A Páscoa. Era a Páscoa. Eles acreditavam então que Jesus viria exatamente no mês da Páscoa. Só que Jesus, ele morreu em que data? Em que mês? No mês da Páscoa. Jesus, ele morreu no mês da Páscoa. Então, surge uma outra pessoa, eu acho que vai ter uma foto dele aqui, uma outra pessoa, que é esse aí, Samuel Snow. Samuel Snow, ele estudando profundamente a Bíblia e também a tipologia, ele viu que na Páscoa, Jesus tinha o quê? Morrido. Dentro da tipologia, o santuário ele era purificado quando? Nós estudamos na lição aí durante a semana retrasada. Quando que o santuário na terra era purificado? Em que mês, em que data ali, mais ou menos?
era em qual mês aí? No 7º mês, que era o dia da expiação. Então o santuário era purificado no dia da expiação. Então Samuel Snow, ele viu e entendeu que a volta de Jesus não seria o quê? Em 1800, não seria na primavera, mas seria no outono, nas festas do outono. Os judeus ele tem a festa da primavera e tem as festas do outono. Não seria na Páscoa, mas seria no dia da expiação. Guilherme Mille não aceitou essa visão. Ele não concordou. Ele não aceitava que ele estava errado ali. Mas passou a Páscoa do ano de 1843. E ele não veio. Ele não veio. E então ele continua acreditando que dentro daquele um ano poderia vir até a Páscoa de 1844. Passa a Páscoa de 1844 e Jesus não vem. E então ele para e pensa e fala, Samuel Snow, tá o quê? Tá certo. Samuel Snow está certo. Ele escreve uma declaração, não sei, olha só o que Guilherme Mille escreve depois que passa ali as duas datas que ele esperava que Jesus voltasse. Ele fala assim, ó, posso ver a glória em torno do 7º mês, que era o mês da expiação, como nunca havia visto antes. Graças a Deus que os irmãos Snow, Storrs e outros sejam ricamente abençoados por terem sido usados por Deus para abrir meus olhos. Estou quase no lar. Glória, glória e glória. Então, quando passou, ele reconheceu que o quê? Que não seria na Páscoa, mas no dia da expiação, Jesus voltaria. Quando chegou o dia 22 de outubro, e Samuel Snow estudando ali, e ele vendo a tipologia, ele viu que era exatamente no dia 22 de outubro, que era a data que cumpria ali, né, o ritual judaico, o dia da expiação, e aquele dia que Jesus voltaria. Quando chegou o dia 22, as pessoas chamam do dia do quê? O dia do grande o quê? Grande desapontamento. Mas o dia 22 não foi o dia do grande desapontamento. O dia 22 foi o dia da grande expectativa. Porque eles passaram o dia 22 inteiro esperando Jesus voltar. E Jesus não voltou no dia 22. E quando o sol nasce no dia 23, aí sim, eles entram no dia do grande desapontamento. E eles se entristecem de uma maneira tão grande, que ele se sente como que uma bomba tivesse caído e destruído toda a esperança daquele povo. Toda a esperança. Olha só o que alguns ali que deram início daquela época ali, o que eles falam daquele dia. Olha só, Josiah Litch, ele era um homem que vivia na Califórnia, ele era um dos maiores pregadores do movimento millerita, e ele escreve uma carta para Guilherme Mille, ele faz o seguinte, ó, este é um dia nebuloso e escuro. As ovelhas estão dispersas e o Senhor ainda não voltou. Imagine você acabar com tudo que você tem, vender tudo, você desligar de tudo e esperar ansioso a volta de Jesus. E aquele dia 22 na expectativa, se preparando, louvando. Dizem que eles subiram para uma pedra que ainda está ali no local que é reservado ali pela igreja, como local histórico, que eles ficavam ali, né, um grupo ficava ali esperando a volta de Jesus, e Jesus não voltou. E Josias Litch, ele escreveu exatamente isso. Era um dia nebuloso, um dia escuro de tristeza. Um outro escreveu o seguinte, Irã Edson, olha o que Irã Edson escreve. Nossas mais ternas esperanças e expectativas foram arruinadas, e um espírito de pranto tomou conta de nós de uma forma que eu jamais havia o quê? Experimentado. Olha só que forte isso. A dor da perda de todos os amigos terrestres não se compara à dor que sentimos. Choramos e choramos.
era o que eles sentiram naquele momento. Tiago White, ele escreve o seguinte: o desapontamento com o passar da data esperada foi muito amargo. Verdadeiros crentes deixaram tudo por Cristo e buscaram a esperança de Deus como nunca. O amor de Jesus enchia cada coração, brilhava em cada rosto e com inexprimíveis desejos oravam: vem, Senhor Jesus, vem depressa. Mas ele não veio. Eu chorei como criança. Essa foi exatamente assim o cenário do povo naquela época. Naquele ano, naquele dia, eles estavam esperando a volta de Jesus, mas Jesus não veio. Jesus não apareceu. E aí se cumpre exatamente a profecia lá de Apocalipse capítulo 10, que diz o seguinte, que era o quê? Doce, que na boca era doce como mel, mas no estômago era o quê? Amargo. Na boca foi doce como mel, tanto quanto foi amargo ao estômago. Isso, quando ele fala que seria amargo no estômago, quem estava falando isso era quem? Quem falou isso aqui? Quem que falou que seria amargo no estômago? Oi? O anjo. O anjo, ele estava representando quem ali? Deus. Ele estava representando Deus. Então Deus já sabia que existiria o quê? O desapontamento. Deus já sabia. Era o plano de Deus, porque Deus sabia que existiria o grande desapontamento. Deus, ele já conhecia. Por isso que era uma profecia. Mas eu ainda não consigo entender como que eles, lendo, estudando ali, eles não conseguiram ver que seria doce e depois o amargo. Nós, como seres humanos, nós temos uma tendência de só gostar daquilo que é bom. É ou não é verdade? O que é o mal, a gente tenta passar despercebido. Mas o que é bom, a gente quer. Então, era exatamente o que aconteceu com aquele povo. Mas logo depois dos versos 8 e 10, que fala que seria amargo e doce, vem um verso que é o verso 11. O que o verso 11 de Apocalipse fala? Ele fala uma coisa que é interessante, que até pouco tempo também eu não tinha parado para pensar, que é uma continuidade da profecia. Que, olha só, e ele disse: importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações, e línguas e reis. É aqui que surge o quê? A igreja adventista. Ele falou assim: olha, vai ser doce, mas também vai ser amargo. Mas isso vai continuar para que seja o quê? Profetizado para muitas outras nações. Então ele disse, aqui não é o fim, porque ainda essa profecia vai continuar por mais tempo. Vai ser profetizado para mais pessoas, para mais nações, para mais reis. É aqui, é nesse contexto que surge então a igreja adventista. Ela surge exatamente nesse momento. A igreja adventista é uma mensagem profética. Ela surge de um grande desapontamento que Deus já sabia que iria acontecer, mas que era exatamente para dar um impulso para que surgisse um povo que pregasse a verdade. Depois desse grande desapontamento, surgiram vários grupos de pessoas, de interpretações daquele dia. Por exemplo, surgiu um grupo que acreditava que Jesus tinha vindo. Mas Jesus não tinha vindo em pessoa, tinha vindo espiritualmente e habitado nas pessoas escolhidas. Em algumas pessoas escolhidas. Só que isso tira a literalidade da Bíblia. Então nós não concordamos com isso. Existia um outro grupo de pessoas que acreditavam que Jesus tinha purificado a terra e aquelas pessoas se tornaram santas e não tinha mais o quê? Pecado. Então aquelas pessoas começaram a praticar coisas que desagradavam a Deus de uma maneira tão grande, porque eles começaram, homens com 3, 4 mulheres, começaram a fazer tantas coisas que era abominável aos olhos de Deus, porque eles acreditavam que agora eles eram santos, podiam praticar qualquer coisa, porque eles tinham sido purificados. Então surgiram vários grupos de interpretação para que pudesse ser consolado diante daquilo que tinha acontecido. Mas surgiu um grupo que era um grupo diferenciado, que continuou estudando a Bíblia, que acreditava diferente. Acreditava que o evento
não era o certo. Mas a data era. Aquela data tinha acontecido algo, mas o evento não. O evento não. E então eles começaram a estudar e pesquisar e entender o que tinha acontecido. E dentro disso, surge uma pessoa nesse texto que nós lemos, no texto anterior aí que nós lemos, nós vemos assim que ele tem um paralelo muito grande, né, do capítulo 10 aí, versículo 11, que diz que importa que o quê? Que seria profetizada aquela mensagem a muitas outras nações. E isso tem um paralelo muito grande com a primeira mensagem angélica. Porque o que diz a primeira mensagem angélica, lá no capítulo 14, que diz o seguinte: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que assentam sobre a terra, a cada nação, tribo e língua e povo. Então, Apocalipse capítulo 10 e 11 tem um paralelo com Apocalipse 14, versículo 6, que fala sobre a primeira mensagem angélica, que é exatamente o contexto que nasce aí a igreja adventista. E dentro desse contexto, surge esse homem, né, o Crozier. O Crozier, ele é um homem que ele estudou, e ele escreveu, que lá em 1845, ele escreveu uma série de artigos que dizia que, de acordo com o livro de Hebreus, existe um santuário onde? Um santuário no céu. E que esse santuário no céu, ele que seria o quê? Purificado. E ele não seria purificado por meio de fogo, mas por meio do quê? Do sangue de Jesus. Esse homem aqui, ele então começa a estudar e ele depara com o quê? Com um santuário no céu. Dentro dos estudos de Hebreus, ele vê que tem um santuário no céu. E esse santuário que seria purificado. E esse santuário não seria purificado pelo fogo, mas pelo sangue de Jesus. E em 1846, ele chegou à compreensão das duas fases que acontecem no santuário celestial. Que Jesus no santo e logo depois Jesus no santíssimo. E então ele chega ali à conclusão que todos esperavam. Que Jesus ele estava passando naquele momento de 22 de outubro de 1844, do lugar santo para o lugar santíssimo. Esse foi o evento. E esse homem que ele estudou. E tem a visão de Irã Edson, né, que nós não podemos esquecer que Irã Edson, ele andando no milharal, quando ele viu exatamente Jesus passando de um lugar para o outro. Mas dentro do contexto bíblico, quem entende tudo é Crozier. Agora vamos entender, só para nós terminarmos aqui o nosso assunto, o horário está bem avançado, entender como que funcionava aqui o santuário, para nós entendermos o que estava acontecendo em 1844, de acordo com a profecia e de acordo com o santuário terrestre. O santuário, ele tinha três compartimentos. Quais que eram os compartimentos? O pátio, o santo e o santíssimo. O que tinha no pátio? No pátio tinha dois móveis. Que era o primeiro, o altar de sacrifício, e o outro era a pia. É interessante, eu até falei aqui, numa classe que eu passei lição, que todo o ritual do santuário, ele apontava para uma pessoa específica, que era quem? Que era Cristo. Tudo no santuário representa Cristo Jesus. Tudo. Por exemplo, ali no pátio, no altar, era sacrificado o quê? Um cordeiro. Quem é o cordeiro? Cristo. Cristo é o cordeiro. Jesus, ele é o cordeiro que é morto pelos nossos o quê? Pelos nossos pecados. A pia, quando o sacerdote ali, ele oferecia o sacrifício, ele se sujava, a pia era para ele o quê? Se lavar, se purificar. Quem é que nos purifica? O sangue de quem? De Jesus. A pia simboliza
o sangue de Jesus que purifica o ser humano. Entrando no lugar santo, nós temos ali 3 objetos. Que objetos que tem ali? Do lado esquerdo, entrando, do lado esquerdo nós temos a menorá, né, que é o candelabro com as 7 lâmpadas, que é a luz que ilumina. Jesus, ele é chamado de quê? A luz do mundo. Jesus é a luz do mundo. Do lado direito tem a mesa com os pães da proposição, que era 12 pães, que simbolizava ali as 12 tribos. E Cristo, ele é o quê? É o pão da vida. É o que proporciona, é que faz tudo por nós. Simboliza Jesus. Próximo ali, a cortina, tem uma cortinazinha azul, ali tem uma outra mesa, que é a mesa de quê? A mesa de incenso. Aquele incenso, ele ficava aceso e simbolizava aquela fumaça, ali aquele desenho ali, ele está ao contrário. Porque aquela fumaça, ela não vinha para trás, ela ia para dentro. Ela ia para o lugar santíssimo. Que simbolizava a oração dos santos, que ia para quem? Para Deus, como uma intercessão. Cristo, ele é o que? O nosso intercessor. Então, nós vemos que no pátio, o símbolo é Jesus. E nós vemos que no lugar santo, o símbolo de tudo é o quê? É Jesus. Nós vemos que ali no altar, na mesa de incenso, aquela fumaça que sobe simboliza Jesus, que é o nosso intercessor. É a nossa oração através de Jesus, ela chega como um aroma suave perante Deus. Então, chega no lugar santíssimo. Mas esse ritual do pátio e do lugar santo acontecia quando? Quando que isso ocorria? Dentro ali do processo do santuário terrestre. Aquilo ocorria o quê? Todos os dias. De manhã e de tarde. Todos os dias aquilo ali ocorria. Todos os dias. E era interessante que o cordeiro que era sacrificado naquele altar, poucos do sangue dele, de manhã e de tarde, o pai, né, que era o cabeça do lar, ele levava um cordeiro representando toda a sua família. E o pai que sacrificava, porque era a pessoa que cometia o pecado, ela que tinha o quê? Que matar, mostrando que o pecado, ela traz uma consequência, e o salário do pecado é a morte, mas sem remissão de sangue, sem derramamento de sangue, não há o quê? Remissão de pecado. Então ele tinha que matar. Pouco daquele sangue era tirado e era levado para dentro do santuário e era jogado onde? Naquela cortina. Durante um ano inteiro, o sangue, ele era aspergido naquela cortina de manhã e à tarde. Agora imagina, um sangue fora do nosso corpo, né? No ambiente aqui sim, ele cheira ou fede? E muito, né? O sangue, ele tem um mau cheiro, um cheiro muito ruim. E então imagina durante um ano inteiro aquela cortina se impregnando de sangue. Aquilo simbolizava que o pecado estava contaminando o quê? O santuário. Durante o ano inteiro. Mas existia um dia, que era um dia especial, que era o dia 10 do 7º mês, que era o dia do quê? Da expiação. Aquele dia o rito era totalmente diferente. Totalmente diferente. Aquele dia era escolhido o quê? Dois bodes. E era ali sorteado, e um bode era para Deus, e o outro era separado para Azazel. Aquele bode, ele era sacrificado, pouco do sangue daquele bode era colhido, e o sacerdote, aí era o sumo sacerdote, ele entrava em qual compartimento? No Santíssimo, durante uma vez ao ano. Uma vez ao ano apenas que ele entrava no lugar santíssimo. Agora, no lugar santíssimo tinha um objeto. Que objeto que tinha ali? A Arca da Aliança. A Arca da Aliança. Agora é interessante que a Arca da Aliança ela é composta por várias coisas. Dentro da aliança, o que tinha dentro da aliança? Tinha 3 coisas. Tinha o quê? Tinha as tábuas dos 10 mandamentos, tinha o quê? Uma porção do maná e tinha a vara de Arão que tinha florido. Eu disse que tudo ali significa o quê? Tudo significa Jesus. Tudo. Nós vimos que no pátio, todos os objetos significam Jesus. No lugar santo significa Jesus. E vamos ver no lugar santíssimo. Dentro da arca tinha a vara de Arão, tinha a porção do maná e tinha as tábuas dos 10 mandamentos.
A vara de Arão, ela floriu por quê? Em que questão? Por que teve que florir? Para ser escolhido o quê? O sacerdote, o sumo sacerdote. Porque ali teve uma briga e as pessoas queriam saber quem que seria o sacerdote, que família seria, e ali Deus mandou todos os príncipes, os líderes das tribos colocar ali a sua vara, aquela que florisse, aquela família seria a família sacerdotal. E a de Abraão floriu. Isso de Arão floriu. Isso simboliza que Arão era o sumo sacerdote, a sua família seria a família sacerdotal. O nosso sumo sacerdote é quem? É Cristo Jesus. Jesus, ele é o pão o quê? É o pão da vida. Ele é o pão que alimenta não fisicamente, já dentro aqui desse contexto, ali da proposição é um pão fisicamente. Você lembra que Davi, ele come daquele pão? Quando ele está fugindo ali de Saul, ele entra no santuário e come daquele pão. Mas o pão que está ali, que é o maná, que é diferente, aquele pão, não é um pão que o homem faz, mas é o pão que Deus manda do céu. Ele é o pão que alimenta espiritualmente a humanidade. Então o pão que está ali dentro simboliza Jesus. As tábuas dos 10 mandamentos, ela reflete o caráter de quem? O caráter de Deus. E ali dentro tem as tábuas dos 10 mandamentos. Jesus, ele é o quê? Ele é a mostra fiel do caráter de Deus. Ele é a demonstração fiel do caráter de Deus. Aquela arca, ela era tampada, e aquela tampa se chamava o quê? Propiciatório. Jesus é que propicia por cada um de nós. E ali tinha 2 anjos, e no meio daqueles 2 anjos aparecia uma luz, que era o Shekinah. Que Deus, ele tinha estabelecido o santuário exatamente para que ele pudesse habitar no meio do povo. Jesus, ele é Emanuel, que é Deus conosco. É o Deus habitando no meio de nós. Toda demonstração do santuário apontava para Cristo Jesus. E se nós formos entender, aqui está uma visão horizontal, mas se nós formos ver ela de cima, nós vamos ver que ali forma exatamente uma cruz. Uma cruz. Exatamente tudo demonstra Cristo Jesus. Aquele sumo sacerdote, ele entrava então com o sangue do bode ali dentro, uma vez ao ano, que era o dia da expiação. Jesus é o nosso sumo sacerdote. E então Jesus, quando ele saiu do santuário, vamos dizer aqui, da parte que era o pátio, e o pátio aqui, dentro da visão, simboliza o quê? A terra. O pátio é a terra, onde Jesus foi sacrificado. Quando Jesus ele sobe ao céu, ele entra no lugar santo. E o próprio João, ele fala que vê um parecido ao Filho do Homem no meio dos 7 candeeiros, que era exatamente no lugar santo. Mas logo depois, em 1844, que é exatamente o dia da expiação, literal, porque tudo que acontecia ali era uma tipificação daquilo que iria acontecer, Jesus ele entra no lugar santíssimo. E hoje, Jesus está no santíssimo, exatamente cumprindo esse papel de intercessão por cada um de nós. É interessante que a igreja adventista ela surge exatamente neste contexto. Num contexto assim bíblico. Num contexto bíblico. Nós vemos assim que ele trabalha, Cristo trabalha, Deus trabalha de uma maneira sensacional. A igreja adventista é uma igreja diferenciada. A igreja adventista ela tem uma mensagem diferente, uma mensagem profética. E cada um de nós aqui fazemos parte dessa igreja. Fazemos parte desse movimento. A igreja adventista não é um monumento. A igreja adventista é um movimento. A igreja adventista não foi feita para criar templos luxuosos, para simplesmente estarmos aqui sentados. A igreja foi para levar a mensagem para as pessoas que não conhecem. E é por isso que Deus nos levantou. A igreja adventista é profética. E isso é fantástico porque, e eu fico feliz, porque dentre tantas pessoas, Deus me escolheu. Deus escolheu a minha família para que pudéssemos conhecer essa verdade.
nós somos diferenciados. E nós vemos aqui que o trabalho para chegarmos até onde nós estamos não foi fácil. Não foi fácil. E Deus permitiu. Nós vimos como que Guilherme Miller ficou anos estudando. Primeiro 5 anos, depois 9 anos estudando, e Deus deixou ele. Deixou que ele comesse o livro, sentisse doce na sua boca, deixou que se fosse amargo no seu estômago. Mas ele também já tinha prometido no verso 11 do capítulo 10 que aquela profecia tinha que continuar ainda sendo pregada para outras nações. E aí entra a igreja adventista. É a igreja que vai cumprir todo esse requisito de pregar para outras nações. E eu acho isso fantástico. Eu acho isso fantástico. Nós vamos, durante esses domingos, entender como que nós estamos inseridos em cada parte da profecia. Na próxima semana, no próximo domingo, nós vamos falar sobre o contexto do sábado. Aonde entra o sábado? O porquê que o sábado é importante dentro dessa profecia. Eu espero que vocês tenham entendido a parte aqui de hoje. O contexto assim, de como surgiu esse movimento até aqui no santuário. Porque o sábado também ele vem logo após dessa visão do santuário. E aí entra o sábado. Mas até aqui, nós vimos que Deus ele tem comandado esse mundo de uma maneira muito interessante. Deus ele tem carregado na sua mão o seu povo. E nós somos um povo diferenciado. E é por isso que nós estamos dedicando tempo, estudando, no domingo aqui, para aprendermos, para que nós retomemos aqui a nossa identidade. Voltemos aquilo que Deus tinha nos projetado, ao passado, entender qual que é a nossa história. Nós precisamos conhecer. Eu acredito que muitos aqui não sabiam disso. Não conheciam um pouco dessa história, do que é a Igreja Adventista, do que passou. Então venha no próximo domingo, nós vamos falar do sábado, que o sábado ele é dentro desse contexto profético. Eu quero que vocês venham, que vocês estejam aqui, convide pessoas para que possam aprender um pouco mais sobre esse tema. E eu quero que vocês também estudem, busquem, leiam, se aprofundem exatamente nos 2 livros que foram escritos especialmente para nós. O livro de Daniel e o livro de Apocalipse. E nós temos ricas literaturas que pode continuar nos dando conhecimento disso. Se alguém tiver alguma pergunta, depois pode me procurar, nós estamos no tempo avançado, pode perguntar, depois a gente pode responder com mais tempo. Mas eu quero pedir que vocês continuem orando, buscando, porque no momento que nós estamos vivendo é exatamente para ressuscitar essa identidade da igreja. Vamos nos colocar em pé e vamos despedir com oração. Grandioso Deus, nosso bom Pai, mais uma vez nós queremos agradecer ao Senhor pela oportunidade de estar no seu santo templo, agradecer porque o Senhor tem nos dado sabedoria para compreender a tua palavra. Nós vimos, Senhor, que o Senhor nos escolheu dentre muitos. Nos escolheu, ó Deus, como tu escolheste Abraão para ser o pai de uma grande nação. E tu nos escolheste, ó Deus, para ser um movimento, para contagiar o mundo, para movimentar, para ser pessoas diferentes, para se opor àquilo que o mundo fala. Ó Deus, nos faz uma igreja diferente. Nos faz uma igreja que complete de uma maneira maravilhosa o mundo. Que o mundo nos veja como um povo diferente. Um povo que tem uma mensagem diferente. Por favor, Senhor, nos capacite tanto coletivamente como individualmente. Durante essa semana nós teremos lutas, dificuldades, mas nós cremos que o Senhor nos dará poder, nos dará força para vencer a todos. Despeça-nos em paz, mas continue na nossa presença. Leve cada um em paz para os seus lares. E nos traga novamente aqui na quarta, para mais uma vez aprendermos aqui sobre as palavras de Jesus, os encontros de Jesus ao sábado, e mais uma vez no domingo, para continuarmos aprendendo qual que é o interesse do Senhor para aprendermos as profecias. Esteja ao nosso lado, hoje e para todo sempre. Amém. Nós agradecemos a presença de todos vocês e fica o convite para que quarta-feira todos nós estejamos aqui também no próximo domingo. Que Deus possa abençoá-los e que tenham uma feliz semana.